Olá, gente. Tudo bem, pessoal do YouTube que está assistindo a gente no canal aí da escola. Hoje a gente está muito feliz porque a gente tem uma referência na música brasileira. É um músico fantástico, que é o Conrado Paulino. Obrigado por ter vindo aqui, Conrado. Pô, eu que agradeço, Pio, que eu quero falar assim, hoje eu estou muito feliz de receber aqui e tal. Parecia convencido, né? Estou tão feliz. Realmente a gente está muito feliz Ó, desculpa aí. por você estar aqui hoje. Para quem está assistindo, já vou avisar, esse cara é um piadista, meu. Não. Ele faz piada de tudo. Por incrível que pareça, cara, há pouca gente que conhece seu trabalho, assim. Essa entrevista vai para o YouTube e quem quiser vai ver no mundo inteiro. A gente tem esse privilégio. Mas também quero direcionar esse vídeo assim pro pessoal daqui, do ABC e tal. Eu tenho até o privilégio de ser seu aluno, de poder estar trilhando um caminho bacana com violão. Então, eu me sinto privilegiado nesse sentido. Eu já devia ter te falado isso, Imagina aqui. mas estou falando agora. Bom, o programa, eu já falei outras vezes, a gente quer divulgar artistas que estão começando e caras já consagrados igual esse monstro do violão aqui. Conrado, como é que foi o início da sua carreira? Eu até estava brincando com o Leão, vou puxar aqui no Google para ver onde ele nasceu. Aí a gente viu que você é argentino. Como é que foi? Foi lá? Com que idade você tinha? Como é que foi isso aí? Não, comecei aqui. Eu morava em Campinas, tocava bem pouquinho, né? Já tocava, mas era cruzão, né? Aí, como muitos colegas, comecei meio na porrada, né? Na época, começo dos anos 80, ainda tinha um mercado forte de baile. E baile é uma grande escola, né? Era uma grande escola, né? E baile tem uma vantagem. Se você é um cara que não manja muito, como era eu na época, baile te dá a chance de tirar devagar a música, você tira a tua parte, chega no ensaio. O conjunto de baile ensaia, né? Quantos anos você tinha nessa época? Tinha 20 por aí, né? Não comecei muito novo não, né? Eu tenho colegas que começaram novo mesmo, né? E, aliás, tive alunos que o cara já era profissa com 17, 18. Eu comecei meio velho. Mas eu fiz uma carreira que na época era normal. Que era você tocar em baile primeiro, aí você adquire repertório pra caramba, toca samba, bolero, não sei o quê, sucesso do momento, música norte-americana, etc. Depois tocar na noite, que já é outro nível, porque é tudo de orelha. Você tem que ser esperto pra caramba. O cantor começa e você tem que ir atrás, tem que ter um repertório gigante, tem que transportar muito rápido. E depois que, já mudando para São Paulo, entrei mais no mercado de jazz, de música instrumental. Mas comecei com baile, que é uma grande escola, né? Aliás, meu primeiro trampo mesmo não foi baile. Foi um restaurante lá em Campinas que chamava Terraço Bahamas, que eu saiba existe ainda, e que tinha música ao vivo e o conjunto já estava tudo ensaiadinho, né? Tinha uma cantora e não sei o quê. E o pessoal era tudo devagar que nem eu, assim, né? Era pessoal meio amador, né? Um cara trabalhava, eu lembro que o baixista trabalhava com gesso, o pianista tinha outra profissão, assim, muito comum de amador, né? O cara gosta de tocar, mas tem uma outra profissão, né? Daí que fui para baile, né? Mas é uma grande escola que hoje em dia já é meio difícil da moçada ter acesso, né? Quem vê você tocando, por exemplo, eu não imagino você tocando outro instrumento que não seja esse. Essa época era guitarra. Ah, sim, tocava guitarra. É que eu, assim, em casa sempre tocava violão e um dia, muitos anos depois, eu percebi que o que eu tocava mesmo era violão. Eu trabalhava como guitarrista, né? Aliás, trabalhei muitos anos como baixista. Cheguei a tocar baixo acústico também e eu desisti porque acaba com a mão direita, né? Acaba com as unhas. Larguei o baixo acústico e só tocava elétrico. Depois passei a tocar baixo elétrico de palheta para não estragar a unha. Aí eu percebi que o meu negócio era violão, né? Mas quando eu tenho que trabalhar como guitarrista para gravar, eu faço.
Mas, pessoalmente, assim, o que eu, já faz uns anos, o que eu assumi mesmo como instrumento que fala por mim é o violão mesmo. Ah, legal. Ah, como é que foi o lance do clã? De dar aula lá no clã e... Então, morando em Campinas, eu tinha um grande amigo pianista, o Daniel, que era aluno do clã. Essa época, só desculpa interromper, essa época do clã, tá próxima da época do baile ou demorou muito para você ir pro clã? Não foi tudo ao mesmo tempo. Quando eu morava em Campinas, tinha um amigo meu que estudava ia para São Paulo, né? Na época, Campinas e São Paulo na época era como se fosse, você falar da roça, assim, né? Qualquer músico, qualquer aluno que fosse para São Paulo estudar, adquiria imediatamente um status incrível, né? Pô, o cara estuda em São Paulo, né? Porque todo mundo era meio amador e era meio de orelha. Imagina que nos anos 80 você não tinha internet nem acesso a real book e métodos e não sei o que como tem agora. O pessoal jovem agora não consegue nem imaginar como que era você nem sequer ter acesso a instrumento, porque importação era fechada naquela época. Você conseguir um livro norte-americano era um negócio incrível. De repente tinha algum cara rico que vinha dos Estados Unidos e trazia um livro e todo mundo xerocava pra caramba, né? Então ele estudava no clã e aí através dele fui recebendo material. Na época o clã era uma escola super top e era a única opção que você tinha para estudar música popular sério. Porque antigamente ou você estudava erudito ou popular era sinônimo de tocar qualquer coisa, né? Acompanhar somente, não saber música, né? E o clã era o equivalente a que for na Berkeley fim dos anos 50. Então você veio estudar no clã, é isso não? Não, através dele fui pegando material, aprendi tudo, Ah, etc, tá, né? desse teu amigo pianista. Eu roubava tudo dele, né? Um dia, por acaso, um professor de guitarra do clã se acidentou. E os caras estavam desesperados para pegar um professor substituto. Esse meu amigo falou, olha, eu tenho um amigo muito bom, tal, ele está disponível, tal, não sei o quê, né? O cara me empurrou. Aí Você nem sabia disso. o cara foi e me deu uma força, né? Aí marquei uma entrevista, tal, me fizeram um teste, tal, uma entrevista e acabei passando como professor. Durante 2 anos, eu morava em Campinas ainda e vinha para São Paulo dar aula. Era um terror. Eu dava aula tipo das 9 da manhã às 9 da noite, dormia em qualquer lugar aqui em São Paulo, descolava um lugar para dormir. Putz. Voltava na terça-feira, tipo 1 hora da manhã, morto, né? E ainda tocava na noite lá em Campinas. Até que, logicamente, mudei para São Paulo, né? Quando eu vi que o trampo tava certo, tava fixo, acabei abrindo um monte de horários no clã, naquela época, anos 80, né? E mudei para cá. Foi sorte, inclusive na história do clã, pelo que eu sei, eu fui o único professor que não tinha sido aluno, porque o clã tinha a política de cooptar aluno. Quando o cara se destacava, a escola convidava o cara a virar professor. E para virar professor, o clã tinha uma política muito interessante. Você tinha que fazer um curso interno, tinha que fazer treinamento, virar monitor, ficar um tempão assistindo aulas para depois ser professor de verdade. Você pulou tudo isso. Eu tive a sorte de pular isso, né? Mas mesmo assim tive muitas aulas com quem era responsável na época, que era um pedagogo muito legal, que fazia 2 vezes por ano o curso de treinamento. Na época era raríssimo, a nível de empresa inclusive, né? Hoje em dia é normal nas empresas, né? Treinamento interno, qualidade total, ISO 2001, não sei o quê. Naquela época era um negócio super moderno que eu acredito que até hoje poucas escolas devem ter esse tipo de qualidade. É mais ou menos comum em escolas top de inglês. Você não entra numa escola top de inglês tipo alumni de um dia para o outro. Você vai ter que fazer treinamento, e aprender o sistema deles. Provavelmente você já foi aluno também e aí você vai conseguir trabalhar. Mas você nunca trabalha de um dia para o outro, né? Vai ter que ter aulas para entender como que é o sistema deles. E você pode até discutir o sistema deles, mas para trabalhar lá não. Você fala, ó, aqui é assim, que era o caso do clã. O clã é assim, ó. Você pode discordar, mas aqui nós damos aula assim, com este método, nós temos uma coluna vertebral. Isso é bom para o aluno, inclusive. O aluno tem segurança, sabe onde ele começa, onde ele vai parar. Na porta da minha sala, aliás, na minha casa também tinha, né? Na porta da minha sala tinha o curso inteiro.
E eu falava para o aluno, você está aqui, você está aqui. O cara via, né? De baixo para cima, inclusive. Psicologicamente tinha esse detalhe. Começava embaixo, ia subindo para os diferentes níveis. Eu tinha isso na porta da minha casa, sempre tive, até quando eu separei. Quando eu separei, perdi tudo, não tenho mais daquele papel lá. Era um papel desse tamanho assim. Mas era muito legal e eu mostrava para os meus alunos particulares, né? Inclusive, normalmente o aluno dificilmente anda assim, né? O aluno anda assim, né, meu? Dificilmente o cara tá exatamente igual de conhecimento teórico do que de prática ou vice-versa, né? Ou de percepção, etc, né? Mas você vendo, falando para o aluno, olha, nós vamos chegar lá, você tem um objetivo, faz uma diferença enorme para o aluno. Pô, que legal, cara. Era isso o caso, naquela época, era o caso do clã, né? Ah, recentemente eu assisti aqueles vídeos do Café Concerto. Eu até comentei com você e peguei um relance e falei, pô, o Conrado lá, cara. E aí a gente tinha ali aquele time, tinha o Luiz Chaves, que é um cara que eu admiro e tal. Como é que foi conviver? Como é que era aquela época ali? Como é que foi conviver com tudo aquilo? Porque a cultura tinha um peso, tinha valor, né? Então, você sabe, houve uma época segunda metade dos anos 80 até começo dos anos 90 que houve uma espécie de boom. Na realidade era um nicho, mas era razoavelmente popular a música instrumental. Teve uma barbaridade de grupos instrumentais muito bons e não era tão difícil você ter concerto para ver, né? Eu lembro de ter visto, por exemplo, o Heraldo do Monte, eu ia ver ele no Vou Vivendo, toda terça-feira ele tocava lá. No MASP tinha os concertos da pesada, eu via o Hélio Delmiro com o Maurício Horn tocando lá no MASP, um monte de lugar. Caramba. No Parque de Ibirapuera. Nossa, a Rádio Gazeta, para você ter uma ideia, que hoje em dia acho que não tem nada a ver com isso, tocava música instrumental pra caramba. Era um negócio impressionante. Rádio Cultura, no começo a Rádio Cultura FM não era somente música erudita. Dividia música erudita com música popular e tocava muita música instrumental, né? Era uma efervescência incrível, né? E um nível muito legal. Mas o Zimbo também, o Zimbo Trio, que era o dono do clã, né? O dono do clã estava no meio disso, né? Era eles que comandavam aquilo ali? Na realidade eles eram os donos, né? Mas quem comandava mesmo era aquele professor que eu te falo, que foi meu professor, o Geraldo de Oliveira Suzigão, um cara pedagogo que depois foi diretor da Fundação Vitor Tivita, etc., ligado sempre à educação e alfabetização, etc. Tanto assim que a gente lia muitos livros, não de música, né? Aliás, nenhum livro de música a gente lia no treinamento, a gente só lia livro de educação, filosofia da educação, didática, pedagogia, e muitos livros de alfabetização, porque a ideia era o seguinte, você vai pegar uma pessoa que não sabe música, vai alfabetizá-la em música, né? Os recursos de alfabetização são muito parecidos, dá para aplicar um monte de coisa que a Emília Ferreiro falou, por exemplo, na música, tranquilamente. Tanto assim que é uma similaridade muito grande entre Piaget e o Willems, né? Legal. Você tem uma pegada forte aí em relação ao Paulo Freire, né? Uma vez a gente ia conversar sobre isso, você me mandou umas mensagens, mas a mensagem não veio. Você falou, eu conheci a pedagogia assim e tal. Como é que foi o lance da pedagogia e trazer ela pro... Foi nessa época aí? Então, isso aí tenho que agradecer ao tempo que eu convivi no clã e a esse professor em particular, que como eu te falava, o cara falava assim, ele fazia uma reunião com o professor e falava o seguinte, bom, que vocês tocam bem, eu imagino que vocês são bons mesmo, senão não estariam aqui, mas para mim não interessa, eu preciso de professores. E ele falava o seguinte, ninguém deita músico e acorda professor. Professor é uma profissão, tem ciência, né? Tem conhecimento, né? Então ele facilitava pra caramba pra gente, xerocava, naquela época xerox também era complicado, xerocava os principais pedaços de livros, né? Vygotsky, Emília Ferreira, Demerval Saviani, Rubem Alves. Só coisa boa. Só coisa da pesada. E aí já era um grande filtro para aqueles
professores que falavam, isso aí é viadagem, para que eu quero ler Emília Ferreira e tal. Aí o cara ia sair da escola rapidinho. Porque tinha professor que falava assim, o cara vem aqui, o cara quer improvisar, quer fritar. Aí o cara não entrava no espírito da escola e não entendia que nós estamos lidando com vários tipos de alunos. E a maioria deles não vai ser profissional, não vai. Mas os caras falavam o seguinte, ó, sabe uma coisa muito legal que tinha um clã que até hoje eu acho demais e eu sempre repito. O cara falava assim, qual que é o objetivo da escola? Aí o cara falava, tocar pra caralho, improvisar paca. O nosso objetivo é melhorar plateias. O que a gente tem que fazer é melhorar plateias. Caramba. Aí todo mundo sai ganhando, bicho. O músico sai ganhando. O cara, de repente, nunca mais toca, ou toca muito pouco, mas ele passou no corredor lá da escola e escutou um Jobim, que ele não... Imagina hoje em dia, então, que o cara não vai ouvir mesmo, né? Naquela época tinha chance de ouvir Jobim. Mas o cara não vai ouvir. Se o cara passar por aqui, de repente ele fala, pô, que música é essa aí? Jobim. Quem? Jobim. Pô, legal, gostei. Pô, você já deu uma sementinha bonitinha ali, já ajudou todo mundo, né? Ajudou a cultura, ajudou a esse cara em particular, ajudou músicos, né, que precisam de ter demanda, né? Precisam de ter gente querendo ouvir música decente, né? E aí que eu me toquei. Tem razão, você tem que trocar o canal e não mirar teus pares músicos, todo desesperado para tocar pra caramba, né? Mirar o cara normal. Que ele que é de fato o mercado das escolas de música, né? Legal. Tem muito sentido. Como seu aluno, eu percebo assim, todo mundo precisa de dinheiro para viver, lógico, mas ali na hora da aula parece que é um território ali onde você desce mesmo na estatura do aluno em questão do conhecimento e você ajuda ele trilhar esses passos, né, da pedagogia do instrumento e tal. É isso mesmo aí? Na hora da aula ali rola um... Quando eu era moleque, Pedagogia do Violão era o nome do álbum com os carimbinhos. Já viu isso? Ah, já vi. Pedagogia, Aquele caderno, né? Os cadernos com carimbinho, justamente para aprender da forma não pedagógica, né? Que é aprender decoreba com bolinho. Quadradinhos. Com bolinho e quadradinho, né? A impressão que eu tenho é que você parece que gosta muito de dar aula e você viaja com o aluno ali, mesmo você percebendo que o nível dele está ainda pequeno, ele está começando a caminhar, mas parece que você viaja ali e você se doa. Eu tenho percebido isso, assim. Mas sabe o que me aconteceu, que eu percebi com o tempo? Acho que no começo eu não tinha manha. Mas depois, lidando com muito aluno, eu percebi que as minhas maiores conquistas eram os caras ruins. Cara bom não depende de mim. Eu tenho um monte de aluno famoso, né? Mas aí eu falo, puta, esse cara aí não fez diferença ter passado por mim. Tomara eu tenha colaborado alguma coisa. Por exemplo, um cara que sempre me fala alguma coisa é o Serginho Carvalho, que era baixista do Djavan. Ele é bom pra caramba. Ele ia ser bom e ele ia se dar bem no mercado de qualquer jeito, porque ele é muito talentoso. Mas ele sempre fala, você é o único cara que conseguiu colocar nota na minha cabeça, né? Porque ele era muito raçudo, né? Mas na realidade eu tenho certeza que por acaso ele passou por mim e se ele não tivesse passado não faria tanta diferença. Então o professor se prova com o cara que tem dificuldade. O cara que é bom, ele vai entender mesmo, vai pegar rápido mesmo. Então eu tive alunos que de repente você vê o cara e o cara fala assim para você, não, eu estudei com o Conrado. E você fala, nossa, moço, o cara é devagar. Fala, mas você tem que ver como ele era antes, pô. Esse cara para mim é uma vitória incrível, né? De repente o cara desabrochou. Isso que é onde se prova o professor, né? Agora, cara bom, imagina quem foi o professor Charlie Parker? Ninguém sabe, não tem importância. Legal você falar isso, porque os professores não costumam ver por esse lado. Não vou dizer todos, né? Mas principalmente a música hoje em dia, ela é muita propaganda, ela é muito vitrine, né? E se não tem aquela... entendeu? E aí você já está olhando por um outro aspecto, olhando... Isso é bacana, cara. Tem um exemplo legal que a gente dava no curso de treinamento, também naquelas épocas lá. Aliás, eu até hoje, quando faço curso de formação de professores, eu dou o mesmo exemplo.
o cara fala assim e fala para você, eu quero estudar francês. Ah, legal. Você vai morar na França? Não, não, não. Você quer ser tradutor? Não, 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 não. Você precisa por algum motivo profissional? Não, não, eu adoro francês. Eu gosto do som. E você conhece alguma coisa? Sem nada. Não sei, sem nada. Tem mais, eu tenho dificuldade para a língua, viu? Eu tenho uma dificuldade, eu não tenho facilidade para aprender línguas. Então, mas eu estou disposto a estudar, o cara fala, eu vou fazer o que você mandar. Aí que o cara vai se provar, né? Justamente esse é o desafio legal para o professor. Pô, o cara não sabe nada, não quer ser profissional, ainda me diz que tem dificuldade. O que o cara faz? Ah, esse cara é burro aí. Pelo contrário, você não pode jogar no aluno a tua incompetência como profissional. Você tem que se provar que consegue dar aula para esse cara. Isso que é legal. Se o cara tivesse facilidade pra caramba, você passa umas lições e o cara vai super rápido, não foi virtude do professor, né? Foi o cara que tinha uma tremenda facilidade. Que é o que eu estou falando em relação ao aluno muito talentoso que já tive. Por sorte o cara passou por mim, mas na realidade o cara tinha uma tremenda manha, não fez tanta diferença a minha atuação, né? E agora, o cara que quer aprender francês porque sim, tem direito. O cara pode aprender um pouquinho só. Tem que ensinar direito só. O único problema é o seguinte, se o cara for vagal pra caramba, aí Aí dá problema. Aí fugiu da minha responsabilidade. Eu falo, olha, eu te passo uma lição, tal, não sei o quê, mas se o cara tem um ponto que aí sim é responsabilidade do cara, né? Se o cara for vagal pra caramba, que nem eu, assim, por exemplo. Você pode tocar alguma coisa aí pra gente? Tocar? Isso. Ah, não. Assim de graça?
Pra você tem diferença aí o chord melody, harmonia em bloco? Como é que começou isso aí? Porque isso é evidente na sua forma de tocar, né? Não. Por algum motivo, assim, a diferença entre um arranjo de chord melody e um arranjo de violão normal é que talvez o arranjo de violão seja mais horizontal, ou seja, são vozes que vão concatenando foi chique, hein? E você vê uma estrutura de vozes, né, horizontal. E o chord melody é mais vertical, né? São acordes que vão se sucedendo e normalmente cada nota tem seu acorde, né? Como você harmoniza cada nota, ou você faz um monte de acorde dentro da harmonia original, ou você faz uma microharmonia. Ou seja, tinha espaço, por exemplo, de um compasso de tônica. E como você vai tocar 6, 8 acordes dentro de um compasso só, dá tempo de fazer 2, 5 desse acorde ali, apesar que na cifra só tinha um acorde, né? E você consegue fazer uma microharmonia, ou seja, uma progressão harmônica completa dentro do compasso, de uma forma que seria impossível cifrar. Ou seja, você não consegue fazer isso com baixista. Teria que ensaiar muito, né? Mas é muito comum de piano solo, né? O piano solo, o cara faz um monte de progressões a mais do que está na harmonia original e só vale no piano solo, porque se tivesse um baixista, o cara ia ficar louco. Além do mais, a divisão é muito estranho você fazer acordes em colcheias, né? Mas num piano solo ou num chord melody de guitarra é mais ou menos normal, né? E quando é que começou essa coisa de fazer esse material, chord melody, bloco? Quem que foi o cara que influenciou você, que você estava ouvindo? Bom, o primeiro cara que eu vi, assim, dessa onda foi o Joe Pass, né? Inclusive eu lembro que eu vi quando ainda era moleque, numa rádio. Eu lembro até hoje, eu tocava muito pouquinho ainda, né? Mas a música era On Green Dolphin Street. E eu lembrei do nome, ficou guardado para sempre. Lembrei Dolphin. Lembrei da palavra Dolphin, né? Green Dolphin, golfinho verde, sempre lembrei desse negócio, né? Passou 1 milhão de anos e eu fiquei com a ideia desse Joe Pass e tal de Joe Pass, porque eu lembro que eu ouvia na rádio e eu falei, nossa, o cara tá sozinho. E parece que tem uma banda inteira. Eu vi ele improvisando e eu senti a condução, né? Parecia que estava implícito que tinha um baixo e uma bateria, embora era guitarra sozinha, né? Me impressionou muito. Muitos anos depois, eu fui comprar um presente para um amigão meu de Cosmópolis, cidade que eu frequentava perto de Campinas. E eu vi o disco Virtuoso do Joe Pass. Aí falei, puta, vou comprar de presente para ele e aproveito e copio em fita, que naquela época era fita cassete, né? E copiar disco para fita era o que todo mundo fazia, né? E de fato aí eu tive acesso ao disco Virtuoso do Joe Pass. Aí eu entendi como funcionava. Inclusive no começo eu não entendia nada. Eu pensava assim, eu achava muito chato. Eu falava, nossa, que coisa chata. Mas eu tenho que ouvir isso aqui. O cara é bom pra caramba, né? Mas para mim era uma tortura no começo. Sabe por quê? Eu não entendia. Eu falava assim, não estou entendendo nada. Só estou vendo que o cara é da pesada, mas entender não entendo, né? Aí tem uma gravação de Wave. Quando eu vi ele tocando Wave, falei, ai, que comecei a entender. O cara tá tocando Wave. Ele tá tocando um tema normal. E quando ele começa a... ele tá tocando Wave. Aí que eu percebi que ele fez tema, improviso, tema. E o improviso seguia rigorosamente a forma da música. Que é o que o leigo não entende, né? Quando o leigo está ouvindo jazz, o cara pensa que estão fazendo qualquer coisa. Porque a referência da música original, normalmente o cara perdeu, não tem abstração, né? Inclusive tem uma piada famosa de músico de jazz, né? Que o cara vai ver um concerto de jazz e falam pra ele assim, e aí, o que você achou do show? Olha, no comecinho, os caras estavam tocando direitinho, mas daí a pouco dá pra ver que eles se perderam e cada um tocava uma coisa diferente. É piada de músico, né? Mas de fato o leigo pensa que tá cada um tocando uma coisa diferente que não tá batendo, né? É difícil pro leigo entender, né? E a história do Joey Pass, como é que terminou?
Aí comecei a tirar uns negocinhos do Joe Perry e comecei a entender o que ele estava fazendo, né? Lembro que tirei o Night and Day, que era a primeira faixa daquele disco lá, né? Que anos depois descobri que ele gravou boa parte dos tracks com guitarra desligada. Se você ouvir o disco, você vai ver que o som da guitarra é feio, né? Estranho. Eu nunca entendi porquê, nunca soube porquê, mas se você reparar, a guitarra está desligada. Em várias faixas. Está microfonado só. Eu não sei se ele não quis perder o track, nunca entendi. Eu nunca vi uma explicação. Só sei que isso aí me permitiu começar a entender o que está acontecendo. E outra coisa, me permitiu ver que tocar de dedo era legal. Tocar com os dedos é muito mais negócio, né? Depois descobri o Lenny Bro. Aí que eu saquei o lance. O Lenny Bro é o cara. É o deus do Olimpo, né? No Olimpo do fingerstyle, do chord melody, o deus é o Lenny Bro. Aí tem um monte de súditos, né? Tem o Tuck Andrews, o Martin Taylor, o Teddy Green, que era muito bom também na contemporânea, né? Hoje em dia tem o Tom Emanuel, que é muito bom. Mas o cara ainda é o Lenny Bro. Que aliás tocava com mindinho e guitarra de 5. Guitarra e violão, indiferentemente. Tinha um lazinho aqui, não um bordão a mais. Ele tinha uma corda aguda a mais. E outra, o único guitarrista de jazz que tocava flamenco. Nunca vi, não conheço ninguém. Por enquanto, se alguém souber, que me fale. Cara que toca jazz e ao mesmo tempo manda bem de flamenco, só Lenny Bro. Era incrível. E esse cara era demais. Aí já comecei a gostar demais dessa praia, né? Pô, que legal, cara. Você acompanhou, gravou com muita gente, mas tem uma citação aqui que eu fiz que você substituiu o Lula Galvão, né? Grande honra. E como é que foi isso aí? Como é que foi a experiência? Então, eu adoro a Rosa Passos, né? Acho ela incrível, né? E eu vejo ela, além de ela ser muito boa, acho que ela tem uma espécie de influência positiva, né? Assim como a Elis Regina foi o negócio que estabeleceu um patamar e todo mundo tinha que chegar nesse ponto ali, a referência era ela. A Rosa Passos também é uma referência pesada, né? Principalmente para quem canta, né? Nossa, eu segui ela sempre, né? E teve um show no Supremo, no antigo Supremo Musical, que era muito legal, que o Lula Galvão estava ao mesmo tempo fazendo com a Leila Pinheiro. Então eram 5 shows e ele só podia fazer o primeiro. Aí me chamou. Aliás, eu tinha conhecido a Rosa pessoalmente por acaso. Uma aluna minha, era muito amiga dela, e levou a Rosa para dar uma canja no bar onde eu tocava. Que era um pizza bar chique do Jardins, que chamava Paisá. Que claro que não existe mais, não somente não existe mais o bar, não existe mais o prédio. Não existe nada lá naquela esquina, ele está completamente diferente. Essa moça pegou a Rosa e falou assim, vou te levar lá como um cara bom e não sei o quê, né? E a Rosa não é de dar canja. A Rosa, e pode ver que ela nunca dá canja em lugar nenhum, né? Não sei porquê, alguma coisa deu ali que ela foi dar canja. E eu sabia as músicas dela, claro, né? Então ela cantou uns estándares brasileiros e uma música dela. E aí a gente se conheceu, né? E por coincidência o Lula não podia, aí me chamou. Me chamou para fazer no lugar do Lula. Aí eu fui no hotel onde estava o Lula hospedado, peguei a partitura, passamos a música com ele, não sei o quê. E tá, fizemos shows. Era o disco Letra e Música, Ari Barroso. Só música do Ari Barroso. Caramba, muito legal. Não tem esse disco. Esse disco é demais. E eu tenho a pasta até hoje, não devolvi. Rosa, desculpa aí, nunca devolvi a pasta como lembrança. Legal, cara. Pô, bacana. E desses grandes nomes que você acompanhou, que você queria citar aí? Uma coisa que mexeu com você, que você ficou muito feliz? Eu sempre conto uma história, já contei várias vezes, inclusive tem um programa lá da TV Câmara, né, que eu conto essa história, eu vou contar de novo porque é muito legal. Eu acompanhei muitos anos a Laíde Costa, né, ainda acompanha, né? E acho ela uma artista incrivelmente íntegra, né, extremamente honesta, né? A relação dela com a música é um negócio muito legal, porque ela poderia ter gravado porcaria, ou seja, ela se sacrificou por acreditar em música boa. Ela jamais
cedeu, né, ao mercado, né? E no começo a gente ensaiava com ela e ela nunca falava a letra, ela só cantarolava. E você sabe como é que é, né? Quando a pessoa cantarola, você não sabe se está na primeira parte ou na segunda, se já passou pelo refrão e voltou. Sem a dica da letra, aí você não sabe se já está indo para a segunda vez ou é a primeira, vai repetindo muitas vezes. E eu ficava nervoso, por que ela não fala a letra? Demorei um tempão para perceber o seguinte, ela não fala a letra em vão. Para ela a letra é como uma oração. Tem que começar a rezar e para no meio, assim. Então ela só fala a letra na hora que ela vai interpretar esse negócio. Se ela fala assim, já conheço passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada. Não é que ela comece, muda esse acorde, nem a pau. Ela só na hora que subir no palco, aí ela vai dizer esse texto, ela canta daquela forma visceral, né? Que aperta as mãos, é um negócio emocionante, né? Aí falei, nossa, isso aí me impressionou muito. Falei, nossa, que estatura de artista mesmo, né? Para ela, e música é uma besta, música nunca liga para letra. O instrumentista, no geral, não sabe nada de letra, não decora, não guarda nada, né? E eu acho muito importante a letra, né? Aliás, eu acho que eu faço arranjos razoáveis porque eu sei a letra. Eu sei cantar a música que eu estou tocando. Eu sei a letra da música que eu faço. Acho que por isso que o pessoal pensa que sai cantável, né, com a palavra. Porque, de fato, eu só estou cantando sem letra, mas eu sei a melodia. Não é que eu li num songbook, né? É uma música que eu gosto, que eu gostaria de cantar. Por isso que eu faço ela no violão solo, né? Que legal, cara. Então, esse negócio da Laíde, nossa, eu nunca esqueci. Eu ainda não fui ver você tocar com ela, mas pretendo ir. A Laíde é uma intérprete muito especial, né? O tipo de intérprete que o pessoal adora ou acha estranho, né? Porque é um negócio muito forte, né? Tem uma carga emocional muito forte, né? Você acompanhou o Johnny Alf também? Então, graças a Laíde, né? Tive a oportunidade de conseguir tocar com o Johnny justamente através da Laíde, né? Porque eles eram muito amigos, né? O Johnny era demais. O Johnny é aquele cara que todo mundo acha que foi meio injustiçado, né? Entre os músicos ele é respeitado, tal, né? Mas o nome dele não chegou nem perto do conhecimento que tem Jobim, por exemplo, né? É verdade que a obra dele em volume não se compara, nem em volume. O Jobim tem uma obra volumosa, além de boa, né? Uhum. Agora, o Johnny Alf, a obra dele, que não é tão volumosa, é muito boa. Pô, ele é maravilhoso. Modernésima, né? Falando de coisa boa, Conrado, vamos falar um pouquinho do seu disco aí? Olha, isso aí. Nossa, isso é bom, né? Eu tenho o privilégio de ser o primeiro cara a comprar esse É disco. verdade, você é Tava na aula. É verdade, o Tamar é o comprador número number one de verdade, tá? Tiramos foto no Face e tudo. Pô, né? foi bacana. Quando eu peguei, depois da aula já abri, tava vindo no carro, ouvindo. Passei alguns dias ouvindo, continuo ouvindo, sempre é divertido. Primeira coisa, me diverti, né? E aí comecei a curtir os músicos, né? Você tocando e tal. Que legal. Aquelas roupagens dos temas e tal. Quer falar um pouquinho? Fica à vontade para falar do disco aí. Então, este aqui é o meu último CD, que chama Quatro Climas. Chama Quatro Climas, graças ao meu amigo Pablo Zumaran, que me ajudou com o nome, porque eu não sabia que nome dar, porque Quatro Estações é muito batido, né? Mas, de fato, cada música está associada a uma estação do ano. E o CD tem todo o conceito, né? Começa com verão, aí vai ficando, o negócio vai ficando feio, passa por uma etapa, um miolo de inverno, assim, denso, né? E termina numa primavera esperançosa. Inclusive tem um detalhe que quase ninguém repara, acho que ninguém reparou por enquanto. O CD começa em Sol maior, desculpa, começa em Sol menor e termina em Sol maior. Pô, que legal isso. O primeiro acorde é Sol menor, o primeiro. Eu também não percebi, hein? Eu só percebi quando ouvi pela primeira vez o CD inteiro. Foi incrível. Primeiro acorde do CD é Sol menor. O último é Sol maior assim, ó. Sol maior de nego grosso, assim, né? Sem viadagem, sem nada. Solzão, assim. É o último, né? Oh, que legal. Quando eu ouvi, falei, nossa, de fato fechou o ciclo, né? Ficou muito... Mas isso foi involuntário, foi sem querer.
E saiu agora em julho, né? Julho do ano passado, quando o Itamar foi o proprietário number one. Na verdade, eu dei sorte, né? Acho que tinha acabado de chegar, tá? Eu fui fazer aula, eu vi lá, opa, eu quero um aí. Chegou a caixa, né? Então, o CD tem o pessoal do meu quarteto, que é o Débora Gurgel no piano, o Maninho Andriotti contrabaixo, o Pércio Sápia na bateria, mais a Léa Freire de flauta, o Alexandre Ribeiro clarinete, Tatiana Parra canta uma. Valsa errante? Canta e encanta. A valsa errante. Uma maravilha, cara. E o Daniel da Alcântara, trompete. Esse aí é um CD de grupo. O anterior era de violão solo, né? Uhum. E o novo que eu quero gravar agora, que eu estou batalhando para gravar agora em breve, ainda nesse semestre, é violão solo. Eu queria alternar quarteto com violão solo, né? Que legal, cara. Pô. De fato, o primeiro foi, foi quarteto, depois do violão solo, esse de quarteto agora. 4 climas, à venda em todas as lojas digitais. Físico também, né? Físico tem na Livraria Cultura, na Pop Discos, que é muito legal, Pop Discos, lá na Teodoro Sampaio. E agora eu queria fazer um de violão solo. Legal, cara. Pô, queria agradecer a presença do Conrado aqui. Pô, você ter se deslocado para vir aqui, estar com a gente aqui na escola. É um privilégio, assim, ter um cara igual você aqui. Acho que tanto como pessoa, como professor, como um músico, nem se fala, como ser humano. A gente vê muito isso em você, assim, um cara muito humano. Engraçado também. Faz a gente rir, às vezes a gente tá sério, faz a gente rir. Cara, não tem como te agradecer. Que é isso, e tava te ouvindo aqui, meio que muito feliz, assim. Que legal, que legal. E obrigado por você ter vindo, cara. Imagina que agradeço. Queria falar pra galera aí do YouTube. Queria agradecer vocês estarem curtindo os vídeos aí. Vai vir mais vídeos pra frente, já tem alguns. E é isso aí. Quem se interessar pela escola, manda uma mensagem lá na página do Facebook que a gente responde. Se tiver dúvidas sobre os cursos, etc e tal, a gente estamos aí para poder lecionar para vocês que estão interessados. Conrado, obrigado mais uma vez, cara. Obrigadão, cara. Pô, sem palavras pra você ter vindo aí. Que isso, imagina. Vamos fazer mais uma para acabar? Vai.